Nos últimos 6 meses eu fiz 93.055 dólares em criptomoedas. Eu estudo investimentos praticamente a full time, eu viajo pelo mundo a procurar e a aprender mais sobre este tipo de investimento, estudo o que funciona, o que não funciona, o que é suposto dar dinheiro e que não dá, e o que é suposto não dar dinheiro e que depois dá. E isto tudo, querendo ou não, felizmente proporciona-me rendimentos capazes de mudar o rumo de uma vida. E com isto eu não estou a dizer que eu sou um grande expert ou que eu faço é infalível, porque isso não existe. Eu simplesmente já fiz tantas vezes a mesma coisa que acabo por aprender com a experiência. Mas eu sei, há quem ache que é sorte ou que as coisas não são bem como eu estou a dizer, mas eu acho que nós conseguimos ter sorte uma ou duas vezes e não dezenas de vezes seguidas. Aliás, falando no número 10, os últimos 10 investimentos que eu partilhei que ia fazer nos últimos 2 anos, e atenção que eu partilho nas datas exatas em que eu vou fazer e não só quando eu já sei que correu bem, e a verdade é que todos eles, sem exceção, estão em lucro. Portanto, foram 2 anos ou de muita sorte ou se calhar de alguma prática. Portanto, mete confortável e se quiseres arranja já aí um papelinho e uma caneta, porque hoje o meu objetivo é mostrar-te exatamente o processo todo que eu uso aqui atrás das cortinas. Vou-te ensinar exatamente o que eu penso num formato passo a passo, desde como analisar, como é que eu divido o meu dinheiro nos investimentos, vou-te partilhar também com total transparência as minhas decisões e como é que tu podes hoje replicá-las da melhor forma. E ainda no final do vídeo eu vou-te mostrar o próximo investimento que vou fazer e todos os porquês para, caso tu queiras seguir em tempo real como é que isto está a correr, podes ver por ti. Ou se, por outro lado, até achas que faz sentido para ti, vou-te ensinar como é que tu podes investir nisto também. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a prosseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto eu te ensino pelo caminho. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião. Então sem mais demoras vamos ao passo número 1, a construção do objetivo. A primeira coisa a perceber é o que pretendemos atingir com o nosso dinheiro. Dizer que, eu quero ganhar o máximo de dinheiro que der, só existe para quem é iniciante. Isto porque não resulta. Se tu não definis um valor que gostavas de atingir ou uma meta, tu não defines o teu grau de risco, não defines como é que tu vais estruturar as tuas decisões, não te obrigas a vender os teus investimentos e depois isso corre mal. Agora, também te digo, não fiques a estressar com isto. Este número será um objetivo inicial que pode ser ajustado ao longo do caminho, até porque quando se é iniciante é muito complicado ser realista com este passo. Então imagina que mais para a frente tu vês que não vais conseguir chegar ao teu objetivo, ou por outro lado, até achas que vais chegar mais rápido do que aquilo que tu achavas. Não há problema. Ajustas o teu objetivo. Mesmo sabendo que isto pode acontecer, é sempre melhor nós começarmos com um caminho a percorrer. O ser humano funciona melhor assim. Então o que tu vais fazer é vais olhar para a quantia inicial que tu queres investir nestes mercados e vais escrever 4 números diferentes. Podem ser em percentagens ou em valor absoluto. Para te explicar isto na prática, eu até te vou dar o meu caso real. Ou seja, eu no dia 25 de outubro de 2023, eu quis começar uma nova fase de investimentos, então eu defini para esta fase uma quantia de 20 mil dólares. Eu, como analiso tudo em dólares, incluindo os meus investimentos, eu penso assim e vou explicar assim, mas já sabem que são os números e não faz qualquer diferença para a minha explicação. Destes 20 mil dólares eu defini então o pior cenário, ou seja, se eu perder, qual é que é o máximo de perda que eu quero suportar? Ou seja, se atingir aquele número, eu vou cancelar o meu plano. Depois, caso corra bem, eu vou querer definir então o pior cenário de lucro, o cenário ideal e o cenário que superou todas as minhas expectativas. Então, no meu caso real, o meu pior cenário é atingir os 50% de perda total do meu portfólio. Ou seja, neste caso, se eu perdesse mais de 10 mil dólares, eu estaria no meu pior cenário pronto para sair do meu plano. Falando agora do cenário positivo, o meu número ideal era fazer 10 vezes com o meu dinheiro, ou seja, dos 20 mil dólares transformar em 200 mil dólares. Depois eu defini então o pior cenário positivo e o melhor cenário positivo. Portanto, o meu pior positivo era atingir ali os 100 mil dólares. E aquele que era acima das expectativas seria atingir ali cerca dos 350 mil dólares, ou seja, que eu acho improvável de acontecer, mas que se acontecesse, eu vou incluir dentro do meu plano. Para isto tudo eu defini o prazo de 2 anos, tendo plena consciência que pode ser mais do que isto, foi apenas uma expectativa que eu queria mental. E mais uma vez, não te preocupes, porque eu sei que o plano depois pode sair totalmente ao lado, mas é importante termos este caminho inicial. Com isto, estamos prontos para o segundo passo, a divisão do dinheiro. Aqui eu vou dividir então o meu dinheiro em categorias de risco. Não só isto, como em categorias de resultados. Ou seja, no meu caso, eu dividi em projetos blue chip, ou seja, que já são grandes e conhecidos e com um menor potencial de resultado, mas que por outro lado também têm um menor grau de risco. E por outro lado também decidi investir numa mistura de projetos pequenos e médios, que são muito mais arriscados, mas os resultados possíveis também são muito maiores. Fiz então um investimento inicial de 8.105 dólares em projetos blue chip, para conseguir garantir pelo menos 5 vezes o meu dinheiro. Este investimento seria então para, no mínimo, recuperar o meu investimento total, mais um pequeno lucro à mistura. Assim estava mais tranquilo para investir os restantes 11.895 dólares, que eu pretendia com eles atingir entre as 10 a 20 vezes do meu capital. Claro que os meus planos agora já não são bem estes, mudaram porque a rapidez do mercado também mudou, mas nós já chegamos aqui. Vamos então ver o terceiro passo, que é
o mercado. O nosso trabalho aqui é entendermos como é que estão os mercados agora, porque assim tu podes estar a par de como é que estava o mercado em 2022, mas se calhar em 2023 pode estar diferente. Aliás, no próprio ano ele pode ir mudando. E o que é que eu quero dizer com isto? Embora existam criptomoedas com muita utilidade, já usadas por empresas, com lucros e tudo mais, muitas são só uma ideia que das duas uma, ou corre bem ou nunca sequer avança. Acontece que neste mundo, se as pessoas acharem que a ideia é boa o suficiente para avançar, não interessa depois se avança mesmo ou não, porque a verdade é que, pela ideia de que poderá vir a ser algo bom no futuro, é o suficiente para as pessoas investirem logo no projeto. Daí isto depois de ser um investimento altamente especulativo. Uma frase que é boa para reter caso tu queiras investir nas coisas mais arriscadas, que é: tu tens de investir no que os outros acham que vai correr bem. Porque a verdade é que é aí que vai estar o dinheiro. Reforçando que esta ideia aplica-se mais em projetos na fase inicial, atenção. Então, o pensamento de investir neste mundo é bem mais virado assim para o marketing da coisa e da possibilidade de uso real. Então tu tens que analisar quais é que são as modas do momento. É AI, é GameFi, é o Liquid Staking. E alguns de vocês podem estar neste momento a questionar-se: como é que tu vais saber isto? Então aqui tu vais ter que fazer um mergulho na mente do público. Não esquecer que, se queres ganhar dinheiro, tu tens que ter algum trabalho. Não existe nada em que nós estalamos os dedos e está feito. Quer dizer, existe, mas a probabilidade disso estar certo é muito pequenina. Já é arriscado a saber, imagina a não saber. Portanto, vais mergulhar na internet, no Twitter, no X, vais tentar perceber as opiniões das pessoas influentes no meio, vais pesquisar no YouTube o que é que anda aí a ter mais atenção, o que é que gera mais interesse, o que é que gera melhores comentários e, acima de tudo, nas plataformas de análise de investimento, tu vais tentar perceber quais é que são as trends. Por exemplo, podes ir a sites como o CoinMarketCap e perceber quais é que são as categorias de investimento que estão a ser mais movimentadas. Em 2021, por exemplo, se aparecesse um jogo que te dava criptomoedas por tu clicares em 2 ou 3 botões, bastava o jogo espirrar que ele crescia milhões e milhões de euros, mesmo sendo ele uma treta. Tendo esta análise feita, depois vais anotar tudo e seguir para o quarto passo. Passo esse a que eu chamei de o nicho. Depois da tua pesquisa e compreensão das várias áreas que estão nos holofotes, está na hora de escolheres as principais que tu queres focar. No fundo, não dá para dispersar a nossa atenção em todo lado. Então, vamos escolher as coisas que mais te interessam, ou as que te importas menos estudar, ou se quiseres ainda as que achas que vão ter o melhor retorno no futuro. No meu caso, para investimentos mais seguros, eu invisto primariamente em Layer Zeros e Layer Ones. Caso tu não saibas o que é que isto significa, eu estou, por exemplo, a investir na Microsoft e na Apple das criptomoedas. Ou seja, são como se fossem as bases das aplicações e projetos onde eles são construídos, no fundo. Claro que dentro desta categoria tens projetos mais arriscados e menos arriscados, mas para aqui eu tentei escolher os menos arriscados com algum potencial de retorno. Já nos meus investimentos mais arriscados, eu escolhi aquilo que eu estou mais ligado. Eu conheço pessoalmente mais pessoas desta área e percebo melhor estas trends porque, por acaso, foi aquilo que eu comecei a estudar quando eu comecei a aprender criptomoedas. Portanto, estas áreas são a GameFi, principalmente estúdios e infraestruturas, plataformas de apostas de criptomoedas, e atenção em investir nelas e não apostar dentro delas, e depois uma pitada de AI e novas Layer Zeros e Layer Ones que andem aí a surgir, ligeiramente mais arriscadas. Depois tinha assim um outro projeto misturado de outras áreas que eu gostava especialmente dele, mas isto aqui que eu acabei de dizer foi o principal. E para além do hábito, porque mais uma vez comecei a aprender esta área, sei que quem investe neste tipo de projetos é mais impulsivo e não se importa de investir sem terem grandes resultados à superfície. Já justificando porque é que eu invisto em Layer Zeros e Layer Ones, por norma tem uma utilidade inicial maior do que novos projetos, o que aumenta o número de utilizadores, aumenta o número de investidores, aumenta a movimentação da criptomoeda, mas tens que ter atenção a uma coisa, que é um projeto, dependendo da fase em que está, em que tu o compras, ele pode ter diferentes graus de risco. Hoje pode ser arriscado, daqui a 5 meses pode não ser e vice-versa. E por isso, nós vamos aqui acrescentar um passo 4.5 chamado a fase. Um projeto, de forma geral, tem várias fases. As que acontecem antes de ser lançado, nas fases chamadas de pré-venda, e após ser lançado, até o seu plano de distribuição ficar concluído. Investir no formato pré-venda tem vantagens e desvantagens. Eu pessoalmente invisto muito neste formato. A vantagem aqui é por seres um investidor ainda antes do projeto estar cá fora, tu consegues investir a preços muito mais reduzidos da criptomoeda. Por outro lado, ela pode não resultar ou não cumprir com o prometido e depois poderás perder o teu dinheiro todo. Ou seja, aqui falas de perder quase tudo mesmo. Para percebermos então como é que funciona isto, nas fases de pré-venda tu tens as chamadas Seed Rounds, que é super inicial, preços baixíssimos. Depois tens as Private Rounds, ainda antes dos projetos saírem, mas já com eles praticamente construídos. E depois tens as Public Rounds, que é quando o investidor comum já consegue investir também, por norma em plataformas, por exemplo, as plataformas de lançamentos como as Launchpads. E depois disto temos então o lançamento nas corretoras, que é onde então o público todo consegue comprar sem ter que fazer parte de uma Launchpad ou de uma Private Sale ou o que seja. Após isto tens todo o ciclo da moeda, que é a distribuição ao público, que demora por norma anos.
Isto porque imaginando que um projeto tem 1000 moedas para distribuir no seu total. Eles preferem ir colocando 5 moedas por mês a circular do que colocarem todas uma vez, porque isto ajuda a estabilizar os preços do projeto. Por curiosidade, a criptomoeda que te vou falar daqui a pouco, eu investi numa Private Round e eu vou explicar também como é que tu consegues participar nela. Mas já lá chegamos. Então, no meu caso, nestes últimos 5, 6 meses, eu investi em 9 Private Rounds, 4 desses projetos já saíram, todos correram muito bem, felizmente, e os outros 5 ainda não saíram. Nem todos os planos aqui correram bem, porque há 2 deles que estão há meses para sair e têm esse dinheiro parado, ou seja, não perdi dinheiro com eles, mas perdi liquidez, dinheiro que eu podia estar a investir em outras coisas e não consigo porque estão sempre a falhar na data de lançamento. De qualquer das formas, isto nem costuma ser uma falha comum. Posto isto, vamos para o passo número 5, analisar os investimentos. Aqui vais então passar por uma checklist, pelo menos é a que eu tenho, para os meus investimentos. Ela varia ligeiramente se estivermos a falar, por exemplo, de projetos que já estão lançados ou de projetos em pré-lançamento, mas esta será a nossa base. Vou abordar assim de uma forma mais simplificada os tópicos para tu conseguires não só reter tudo e depois, se quiseres aprofundar cada um deles um pouco mais, também o poderes fazer de forma organizada. A nossa probabilidade de perder o dinheiro começa com 100% de perda. Tudo o que nós vamos aprender é para virar estes 100% a nosso favor. Claro que a facilidade com que nós melhoramos as nossas probabilidades de sucesso muda muito de um projeto grande, com muita utilidade, para um projeto pequeno que ainda está no seu início. Portanto, eu vou falar como se nós estivéssemos a analisar assim um projeto mais arriscado, mais no seu início e dando assim pequenos exemplos. Então tu vais olhar para a lista de projetos listados no teu nicho que tu escolheste, ou pegarás em projetos que já tenhas ouvido falar ou que vejas que estão a ter um início com muita atenção e vais passá-lo pelo primeiro ponto, que é tu tens de encaixar em tudo o que tu estabeleceste até agora. Se não se encaixar, não faz sentido. Ou seja, tem que ter um potencial de retorno para retornar ao teu objetivo, tem que fazer sentido para o mercado e para a trend que tu analisaste e para além disto tem que estar no nicho que tu escolheste. Segunda coisa, dentro do nicho tem que ter uma boa ideia. Se a ideia não for interessante e não acrescentar valor, provavelmente não terá assim uma atenção tão facilitada como outros projetos que sejam fáceis de perceber, entusiasmantes e realistas o suficiente para poderem ser cumpridos. Portanto, se cumprirem estas 3 últimas coisas que eu acabei de dizer, é um bom sinal. A partir daqui nós já entramos então numa análise mais aprofundada. Por norma aqui já é bom analisarmos o site, redes sociais, o white paper, que é um documento onde tens as coisas do projeto explicadinhas, e passamos para o terceiro passo, que é a análise da equipa. O ideal é que a equipa por trás do projeto seja pública e tenha experiência na área. Se estiver tudo check, ótimo. Passamos para o quarto, o roadmap. O roadmap é onde vais ver os objetivos delineados e em que datas são supostos ser cumpridos. Então tu vais ver tudo o que está para trás, ver se está a ser cumprido, porque a verdade é muito fácil falar, mas cumprir nem tanto. Portanto, vais cruzar a informação toda e se o estado atual do projeto estiver mais ou menos onde eles prometeram estar há uns meses atrás, então é porque estão efetivamente a trabalhar nas coisas para acontecerem. Quinto, os tokenomics. Isto pode ser das coisas mais confusas que existe, mas é a economia das tokens. Portanto, é das coisas mais importantes que há para se entender. No fundo, tu queres olhar para as moedas todas e veres como é que elas estão distribuídas na sua circulação. Exemplo de coisas boas a ver. Por exemplo, se a equipa do projeto e os advisors e tudo mais, se eles demorarem no mínimo 1 ano a receber as moedas, é bom sinal. Significa que eles têm de estar 1 ano a trabalhar no projeto e a melhorá-lo, porque senão, quando eles tiverem as suas tokens, vão valer 0. Portanto, assim eles vão se comprometer e depois é garantir que não há exageros. Por exemplo, se vis que a equipa recebe 30% das moedas do projeto todo, pá, é estranho. Agora, se ela tiver 8%, 10%, por exemplo, mais 5% para os advisors, isso já está tudo bem. Já são números mais realistas e que fazem sentido. Depois tens também de ver a diferença das moedas em circulação em comparação com as que ainda não entraram em circulação. Tu consegues ver isto, por exemplo, no CoinMarketCap. Portanto, se a diferença entre a circulação totalmente diluída e a atual for muito grande, é mais arriscado, porque significa que há muitas moedas ainda para entrar no mercado, o que vão diluir o valor da criptomoeda. Agora, sexto, vamos analisar o volume de negociação, caso exista. Este volume também consegues ver no CoinMarketCap, tem de ser proporcional à dimensão do projeto e também é um bom sinal se ele estiver listado em corretoras, mais uma vez, proporcionais à sua dimensão. Ou seja, se for um projeto novo, é normal que não tenha muito volume de negociação e isso não é uma coisa propriamente má, porque é normal, é novo e também é normal que não esteja em grandes corretoras. É um projeto novo. Mais uma vez, temos que saber pôr o projeto no seu lugar e ver o que é que faz sentido. Com isto, vamos ao sétimo passo, as redes sociais. Uma grande parte do marketing é feita aqui e é a forma de que os projetos têm de se conectarem com os investidores e se tu vires que eles não estão muito ativos nem saudáveis, é de estranhar. O objetivo é que eles estejam ativos, falem com as pessoas, que as pessoas estejam ativas, isso são tudo muito bons sinais. Oitavo, ler e compreender o máximo possível do white paper. Este documento é o que te vai fazer perceber como é que o projeto pretende chegar ao seu objetivo. Às vezes não é muito fácil de compreender tudo o que está lá escrito porque fica demasiado técnico, mas nós vamos tentar perceber o máximo que conseguirmos e depois nós podemos questionar nos chats
o que não entendermos, o que quisermos saber mais, e assim já sabemos para onde é que o nosso dinheiro está a ir. Nono, avaliar a utilidade atual. Ou seja, já está a ser usada? Quantos utilizadores é que tem? Os utilizadores são estáveis ou estão em declínio? É bom ver quando há utilidade, porque sendo uma coisa que é rara, se existir já é um grande passo à frente. Portanto, a utilidade existe, está implementada e está a ser usada, bom sinal. Com isto vamos ao 10º e último passo. Tu tens de comparar com os líderes do mercado do projeto onde vais investir. Isto para conseguir estabelecer uma perspectiva de evolução da criptomoeda mais realista. Vamos supor então que eu quero investir na próxima Microsoft que está a surgir aí no mundo das criptomoedas. Eu nunca vou achar que a nova Microsoft vai ultrapassar a original. Então eu tenho de ver onde é que é realista a nova Microsoft chegar no futuro. Para além disto, eu posso estabelecer para mim próprio quais é que são as melhores alturas também para eu poder comprar, de forma a estar mais tranquilo, ou seja, será que comprei demasiado alto? Não, então se eu acho que estou a comprar demasiado alto, vou estabelecer outro nível em que eu esteja mais confortável. Caso não queiras fazer isto, podes fazer o que é mais recomendado para iniciantes, que é fazer o DCA, ou seja, ires investindo, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, ou seja, de forma gradual, em vez de escolheres um único ponto. Agora, caso estejas a analisar uma pré-venda, há muitas coisas desta lista que tu não consegues fazer porque o projeto não tens informações suficientes. Agora, se esta checklist no seu geral bater toda certa, metes na lista a criptomoeda em questão e vamos passar para o próximo passo, a alocação do dinheiro. Depois de teres vários projetos à frente, está na hora de dividir o teu investimento de forma a conseguires atingir a expectativa que estabeleceste no início. Então, se eu quiser fazer 10 vezes o meu portfólio em 24 meses, eu não vou, por exemplo, investir na Bitcoin. Mesmo que eu goste do projeto, não faz sentido porque a probabilidade dela fazer 10 vezes em 48 meses é praticamente impossível. Por exemplo, entre outubro e dezembro, sim, porque não tens que investir logo tudo de uma vez, tu podes ir investindo, ou seja, eu tinha 20 mil dólares, eu não investi todos no mesmo dia, mas eu fui analisando as oportunidades que foram surgindo. No meu caso real, 8.015 dólares foram para projetos mais seguros e os restantes 11.895 foram para investimentos um pouco mais arriscados. 8.500 destes 11.000 foram usados para pré-lançamentos. Um deles é um dos tais que ainda estou à espera até hoje. E durante estes 3 meses fui movimentando e ajustando o meu dinheiro dentro do meu próprio portfólio. Por exemplo, no total, entre outubro e dezembro, eu investi mais de 20 mil euros do que eu tinha no início. Mas como é que isto é possível se eu só tinha 20 mil euros? Isto porque há projetos que iam lucrando, eu vendia uma parte desse projeto para comprar outro. Então eu pegava sempre nessa porção de lucro, vendia, comprava o próximo, vendia, comprava o próximo e assim sucessivamente. Daí ter conseguido investir mais de 20 mil dólares porque o lucro acrescentou valor ao meu portfólio e quando eu mudei para outra criptomoeda investi esse mesmo valor que crescia e assim sucessivamente. Acontece que cheguei a dia 31 de dezembro de 2023 e um dos meus investimentos destes 3 meses tinha explodido completamente e então dos meus 20 mil euros iniciais eu fechei o ano com 77.592 dólares. Agora, eu também só consegui isto porque apliquei o 6º e último passo. A saída. É obrigatório saber quando sair, quando vender, porque este mercado não é como o mercado das ações em que uma empresa em que investiste vai estar durante 10 anos a crescer e que ainda tem muito pela frente. A maioria dos projetos acaba por ficar irrelevante. Então a única forma de nós assegurarmos o nosso dinheiro é vender o investimento. Então eu tenho 2 grandes tipos de venda. A venda de substituição vantajosa, ou seja, imagina que eu invisto num projeto em que ele já foi crescendo, eu até queria que ele fizesse uns 5 vezes e chegou uma altura em que ele, do meu objetivo para lá, só faltava fazer 2 vezes. Portanto, neste momento, do ponto onde ele está, só pode duplicar. E eu tenho outro, que o meu objetivo é que ele faça 5 vezes o seu valor. Então, como o meu projeto inicial, na minha cabeça, pode duplicar, eu vou substituí-lo para um que possa pelo menos fazer 5 vezes do valor, que é mais do que 2 vezes e é uma troca que eu faço. E atenção que eu não tenho que vender o projeto todo. Eu posso, se quiser, vender uma porção, colocar esse a render naquilo que eu acho que vai conseguir atingir um 5 vezes e este continua no seu objetivo inicial. O outro tipo de venda é a venda gradual à medida que eu atinjo os valores do meu objetivo. Aqui é para garantir o lucro e salvaguardando os retornos efetivos, porque é assim, eu se não tivesse vendido há uns anos os meus investimentos, o mercado caía todo e eu não ganhava nada. Portanto, temos que ir vendendo e retirando esse dinheiro do mercado, que é para garantir. Agora, isto é muito giro, mas falta aqui o prometido, que é o próximo investimento que eu vou fazer. Vamos então falar da próxima compra. Eu investi uma grande porcentagem do meu portfólio inicial, ronda aqui os 10 mil dólares de investimento. Eu quero deixar claro, isto não é aconselhamento financeiro, isto estou apenas a mostrar-te mais uma vez uma escolha que eu fiz para o meu perfil de risco, para o meu estudo, e vou-te mostrar como é que este projeto se encaixa todo no que eu acabei de explicar, tendo em conta as minhas estratégias. Eu, enquanto um criador de conteúdo e também alguns contactos, consegui uma alocação grande neste projeto, mas também consegui 20 pequenas alocações para quem está a ver. Pequenas como quem diz, não são assim tão pequenas, mas falamos disso no final, ok? E deixa-me reforçar mais uma vez que isto mais vale referir do que depois haver confusões aí nos comentários.
eu não recebi dinheiro deste projeto. Eu paguei para investir neste projeto, que é diferente, ok? Então, vamos ao projeto. O projeto chama-se Xborg e está ligado ao mundo dos jogos e tem um produto bastante diferenciado. Não só isto, como tem parceiros de algumas das maiores equipas de eSports do mundo. Se não sabes, são as equipas profissionais de jogos que existem. Então, uma das funcionalidades desta Xborg chama-se Xborg ID e isto, na minha opinião, é espetacular. No fundo, é pegar numa necessidade que existe e que, para além disto, consegue ser resolvida com a blockchain e criá-la. Caso tu não saibas, quando uma informação é escrita na blockchain, que é esta tecnologia onde as criptomoedas estão assentes, não só não pode ser alterada, como fica visível e transparente para todo o sempre, para toda a gente. Então, se tu fores um gamer, imagina isto. Tu ligas os teus jogos, sei lá, o Valorant, o CS, o League of Legends, o que tu jogares, ao teu Xborg ID. Ele constrói uma identidade de gamer para ti e ficas lá apenas com factos reais, porque não há forma de falsificar a informação na blockchain. Isto permite então provar o teu progresso, os teus ranks, os teus feitos alcançados nos jogos e onde é que isto pode ser útil. A partir de hoje, se alguém te diz que é um determinado ranking, tu tens como saber e saber que ele não está a mentir. E mais, agora, o que importa, a Xborg vai criar funcionalidades para marcas, para equipas de esports, para conseguirem dar track da performance dos jogadores à volta do globo com factos reais. Então isto pode criar possíveis contactos, caso sejas muito bom. Imagina que também estás a procurar alguém com mais ou menos a tua skill para jogares um determinado jogo. Consegues procurar colegas de equipa com um percurso similar ao teu. Não só isto, como os jogos também poderão usar isto para fazer um matchmaking mais justo. Imagina que queres participar num torneio, não tens como mentir no teu progresso. Portanto, será bom até para filtrar os próprios concorrentes. Portanto, as possibilidades são muitas. Como eu disse, a Xborg neste momento já tem parceiras do mundo real. Portanto, a Team Liquid, a Team BDS, tem a Ninja in Pajamas. Então, ter parceiras grandes vai ajudar na propagação do projeto, vai ajudar no marketing. Estas equipas depois poderão até criar a sua própria moeda de fã para os fãs que quiserem apoiar a equipa. E os parceiros estendem-se, aliás, para várias figuras conhecidas no mundo das criptomoedas, várias empresas nesta área. Continuando com funcionalidades de Xborg, eles também têm a sua própria Launchpad, ou seja, vão fazer lançamentos de projetos em fases iniciais e para além disto eles vão ter muito mais coisas a caminho, por exemplo, uma aplicação de acompanhamento com AI. A criptomoeda que tu poderás comprar destes projetos chama-se XBG, servirá no fundo para fazeres pagamento no meio das coisas da Xborg, traz ainda modelos para fazer staking e receberes alguns prémios por isso, traz ainda alocações maiores na Launchpad deles, portanto, caso queiras comprar projetos na fase inicial. Agora, vamos lá ver se isto se encaixa na nossa checklist ou não. Primeiro, acho que este projeto tem o potencial para fazer de 5 a 10 vezes o meu investimento, então ajudar-me-á no meu objetivo final. Depois, também faz parte da infraestrutura e produtos de gaming, portanto, check. Se bem te lembras, é a trend onde eu invisto. E também vou seguir o modelo de pré-venda que também está nos meus planos. Segundo, a ideia é diferente, cria valor e é facilmente compreendida pelas pessoas da área. Terceiro, a equipa tem toda muita experiência na área, muitos deles com mais de 10 anos de experiência. Quarto, o roadmap está a ser cumprido, embora nós já estejamos no Q2 e no site apareça que estamos no Q1, mas até aqui está tudo ok. Quinto, tokenomics. Adicionando aqui alguns números de interesse, não será um projeto pequeno, ou seja, não será algo para iniciar com uma avaliação super pequena, então os potenciais de ganho, como também é um projeto com menos risco, também não serão enormes, daí eu estar a apontar para os 5 a 10 vezes. Agora, isto tudo é mais que suficiente para mim. É também bom ver que a equipa e os parceiros demoram 1 ano até começar a receber as suas moedas, sendo que as vão receber durante 4 anos. Portanto, ou eles trabalham bem, ou este dinheiro vai um pouco ser desperdiçado. Agora, têm que ter cuidado com as moedas em circulação, porque só no primeiro ano elas vão triplicar. Portanto, se quiseres, vais ter que gerir bem as tuas decisões de venda. O sexto passo não existe, porque o projeto ainda não saiu, mas o sétimo dá para fazermos, que são as redes sociais, têm bastantes seguidores, mas não são dos projetos mais ativos que eu sigo. Portanto, aqui dou uma nota média. Oitavo, o white paper. Neste caso, eles têm um light paper, é uma versão mais resumida e é fácil de compreender. Aliás, eu até o posso deixar na descrição para tu conseguires ver como é que é um. Nono, a utilidade. Ainda não conseguem mostrar muita utilidade atual, visto que é um projeto que ainda não saiu, mas já tem coisas a funcionar, como, por exemplo, os seus lançamentos na Launchpad. Portanto, já tem funcionamento. Décimo, a concorrência. A concorrência que eles têm não é bem direta, visto que há projetos que uns tentam ter o Gamer ID, outros que tentam ser Launchpads, agora um que junta assim tudo num ecossistema não me parece existir. Pelo menos na minha pesquisa não encontrei. Portanto, encaixas no meu perfil e eu consegui arranjar uma alocação para alguns de vocês. Isto, caso te interesse, eu distribuí 50 alocações no meu Telegram gratuito. Se não estás por lá,
Pá, não perdes nada, nós de vez em quando damos assim umas oportunidades ou partilhamos informações que não partilhamos noutros lados e não pagas nada por estar lá. E eu reservei 20 códigos para serem distribuídos aqui. Estes códigos vão-te permitir investir até $5.000 na pré-venda do projeto, com 10% de desconto nas tokens em comparação com outras pessoas. E como eu só tenho 20 códigos, eles vão para quem quiser mesmo recebê-los. Portanto, se quiseres habilitar a receber um destes 20 códigos, fazes um pequeno story para o Instagram ou para a rede social que tu uses, onde se veja que estás a ver o vídeo, ou com o vídeo por trás, ou com alguma coisa minha por trás, seja o meu canal, o que seja, identificas o arroba que vai estar a aparecer aqui no ecrã, New Trading Horizons. Quando terminares, vens aqui, comentas que eu quero e o arroba do Instagram que usaste para fazer o story ou a rede social onde tu fizeste a partilha. Eu assim desta forma consigo verificar se fizeste efetivamente os passos, traz até o dia que aparecer agora aqui no ecrã para o fazer e depois nós comunicaremos quem ganhou. Caso até gostasses de investir, mas não queiras investir assim um valor tão grande, tu tens na descrição um link especial onde consegues investir entre 100 a $1.000 neste projeto. Haverá certamente um limite, portanto eu não te consigo dizer quando é que ele chegará. Quero voltar a sublinhar que isto é muito importante. Isto não é uma recomendação. Eu simplesmente estou a dizer o que eu vou investir e por acaso eu arranjei algumas alocações que vou partilhar com quem me segue e com quem gosta do meu projeto, mas a probabilidade está em quem toma a decisão de investir. Se não correr bem, a responsabilidade não é minha. Claro que eu investi cerca de $10.000, portanto eu não investi com o intuito de perder, mas cada um sabe si do seu dinheiro e isto foi apenas informativo. Agora, estas coisas das pré-vendas têm muitas nuances, muitas regras especiais que eu não mencionei neste vídeo, porque senão isto ficava um vídeo de 1 hora. Então se tu quiseres perceber todos os passos para investir num pré-lançamento, clica neste vídeo aqui onde eu te mostro como podes fazer, o que tens de fazer, o que tens de ter atenção, portanto tudo passo a passo. Mais uma vez, muito obrigado por assistires, vemo-nos para a semana e tchau!